Bom, então vamos lá, que é a Mônica Tagliari falando, e hoje a gente vai falar aqui sobre como criar uma estratégia de aproveitamento nas aulas de localizada, ou seja, aquilo que você pode fazer para naquele tempo que você tem na sua aula de exercícios de força, você sentir que fez um bom trabalho, que entregou um bom trabalho para o seu aluno, que o seu aluno sente que ele foi realmente treinado por você e que isso gere resultado. Então vamos lá. A gente tem um cenário bem claro hoje, tá? A gente tem os professores que seguem uma sequência de exercícios de resistência coreografado com música, né? Aquele tipo de aula que vem por música. A cada música se trabalha um grupo muscular. E aí, às vezes, várias músicas vão exigir do mesmo grupo muscular na mesma aula. Existe uma sequência aí, primeiro um exercício de perna, depois um exercício de peito, depois o exercício de ombro, depende aí de como essas músicas estão colocadas dentro do contexto dessa aula de exercícios de resistência, né? Tô falando resistência porque, de certo, se você fica uma música inteira trabalhando com um determinado grupamento muscular, você vai fazer muitas repetições ao longo do tempo daquela música, de 1 minuto, 2 minutos, depende da música, tá? Então, esse é um ponto do cenário que é bem comum hoje no mercado. Existem outros professores que montam uma aula e montam uma aula com muitos exercícios e uma variação de exercícios, né? E talvez levando a uma pouca exigência muscular. E essa questão de tentar variar os exercícios é para tentar sair da rotina, para tentar estimular o músculo de outras maneiras, mas muitas vezes a organização disso fica tão ampla, né? Com tantas possibilidades de movimento que acaba exigindo pouco a parte muscular. E outro ponto comum aqui desse cenário que a gente enxerga hoje é o professor que não varia sistemas de treinamento e nem a aplicação do volume e intensidade na sua aula, sendo que são pontos bem marcantes do treinamento resistido que poderiam ser ser apropriados para uma aula de localizada, poderiam ser usados como ferramentas numa aula de localizada, mas principalmente com o foco de atender bem e de criar uma estratégia real de aproveitamento dentro da aula de ginástica localizada. Ela tivesse um começo, meio e fim bem marcado para o aluno, que isso fosse sentido como aproveitamos bem o tempo, fizemos o que tínhamos que fazer e sentimos o resultado, não só no final da aula, mas ao longo do tempo, fazendo muitas aulas, tá? Antes da gente começar a falar especificamente, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre modelos de aulas. Durante muito tempo fui professora da Companhia Atlética, tá? Essa fotinha aí sou eu na Companhia Atlética de São Paulo, lá no Shopping Morumbi e na Rua Kansas. Eu trabalhei algum tempo lá, não só como professora, mas como coordenadora também. Mas quando eu entrei para trabalhar, entrei como professora e eu fui chamada para trabalhar nessa aula aí que se chamava Programa Feminino de Ginástica. Tinha 1 hora e meia de duração, era todo dia, de segunda a sexta, era às 2 da tarde, começava às 14 horas, terminava às 15h30. E esse era um modelo de aula que existia naquele momento. Era 1 hora e meia. Não era um programa feminino, era uma aula de ginástica localizada. Imagine agora, se coloque nesta posição. Você tem 1 hora e meia para trabalhar ginástica localizada, certo? Todos os dias, de segunda a sexta, para o mesmo grupo. Então, de fato, é muito tempo para uma aula de localizada. Então, o que se fazia aí naquela época, quando eu peguei essa aula, eu me dei de frente com a seguinte situação: a gente tinha uma aula de ginástica localizada de 1 hora e meia, onde eram feitas muitas repetições para cumprir o tempo. Então, eram séries grandes, séries de 80, 100 repetições. Sim, né? E muitas séries, muitos exercícios para os mesmos grupos musculares. Então, se fazia abdução lateral, abdução com a perna para cima, abdução com o joelho flexionado, abdução. Então, tinham muitas abduções. Tudo isso para preencher esse tempo.
Então, a gente tinha ali 1 hora e meia que poderia ser muito melhor aproveitada se realmente fosse um programa de treinamento com diversas capacidades físicas sendo desenvolvidas ali. Mas quando eu cheguei ali, o modelo de aula era este: 1 hora e meia de exercícios localizados, que obviamente só poderia ser cumprida essa 1 hora e meia se os exercícios fossem suaves, com bastante repetição e, não, obviamente, não podia ter muita carga. Então, era um modelo de aula ali, nós estamos falando de 1997. Bom, olha só, de 97 a 99, houve um progresso, e nessas mesmas academias, na verdade, quase em todas do Brasil, as aulas de localizada começaram a se concentrar em 1 hora ou em 45 minutos. E os alunos frequentavam essa aula, por exemplo, 2 vezes por semana. É bem comum 2 vezes por semana, né? Uma pessoa se matricular na academia e se dar na sua agenda 2 dias para ir treinar. Então, isso já aconteceu ali nesses 1997 a 99, a gente conseguiu criar aí esse modelo de aula e, obviamente, se adaptar a esse esquema de modelo de aula. Em seguida, a gente, todos os anos eram feitas reuniões para que a gente pudesse estruturar o planejamento de todas as aulas do ano todo, e aí a gente começou a desenhar modelos de aula que, na verdade, fossem de encontro com aquilo que o aluno precisava. Né? Levando em consideração que a gente estava em uma cidade grande, onde realmente a dificuldade aí de trânsito, de chegar nos lugares, estava aumentando, né? A gente percebeu esse comportamento humano ao longo dos tempos, então a gente viu a necessidade de criar modelos de aulas de curta duração. E a gente acabou fazendo o seguinte, aproveitando aquela aula que a gente tinha de 1 hora, para oferecer mais possibilidades para os alunos. Então, por exemplo, fazíamos uma aula que era metade step e metade localizada, mas não era metade exatamente se a gente colocar a aula dentro de 1 hora, né? Tinha um aquecimento, a parte principal da parte do step, e depois tinha lá 20 minutos dedicados aos exercícios localizados e a volta calma para finalizar. Então, a gente montamos aulas combinadas, onde desse tempo de 1 hora, 20 minutos estavam determinados aí para o treinamento da força. Então, obviamente, para alguns grupos musculares, não todos, né? Então, a gente enxerga esse desenho de aula aí, a gente teve que pensar bem quais eram os grupos musculares que a gente ia colocar em cada uma dessas aulas, então, tá? Aí, também surgiu essa outra opção, que foi fazer aulas de abdominais em 30 minutos, né? Era uma aula que tinha todos os dias. Então, o que aconteceu nesse momento? Esse momento aí, 1999, anos 2000, a gente queria desafogar a musculação à noite, a gente queria oferecer uma oportunidade de fazer exercícios abdominais para os alunos que não fosse na sala de musculação. Ou então, alunos nossos que faziam aulas de bike queriam compor esse treinamento com exercícios de abdominais, então era muito interessante isso, o aluno saía da aula de bike e ia para a aula de abdominais, que era colada no horário, que era exatamente para criar esse aproveitamento. Então, foi uma aula que foi direcionada para a necessidade do aluno, desenvolvendo uma musculatura que era importante, né? Os abdominais fortalecidos, além de esteticamente favorável em termos de saúde, é fundamental. Então, a gente foi levando as modalidades diante daquilo que o aluno precisava. Eu também sugiro que você preste bem atenção no local onde você trabalha, na cidade onde você mora, para que você entenda bem qual é a real necessidade dos teus alunos e adaptar esse processo para eles, né? Vamos lá. Depois de muito tempo que eu estava aqui, muitos anos depois, eu saí da academia, fui fazer outros trabalhos, mas anos depois, 2013, eu voltei para a Companhia Atlética. E como é que eu voltei para a Companhia Atlética? Eu tinha um estúdio de Pilates, coloquei meu estúdio de Pilates lá dentro da unidade, só que aí, neste caso, já era em Porto Alegre. Então, eu saí daqui, de São Paulo, e muitos anos depois, eu estava em Porto Alegre, a Companhia Atlética abriu sua unidade lá, e nós fizemos uma parceria novamente. Depois, voltei a dar aulas de ginástica, e quando eu cheguei nessa
nessa academia, eu dava aula de ginástica localizada 2 vezes por semana de 45 minutos, mas a gente começou a perceber que a gente tinha ali aulas express, a gente precisava criar aulas express, aulas de 10 minutos de abdominais, que na verdade agora era o core training, né? Nós estamos em 2013, né? Então, aula de core training de 10, de 15 minutos, de 10 a 20, são aulas express. Né? Então, isso foi uma modificação. Olha, a gente saiu de 1h30 para passar para 10 minutos, 20 minutos. Então, como é que você faz para criar uma estratégia para tornar esse tempo aproveitável do teu exercício localizado, né? Esse é o nosso tema aqui hoje. Então, você tem que olhar para esse quadro, olhar para a necessidade dos teus alunos e começar a pensar como você distribui estratégias de aproveitamento diante do tempo que você tem com aquilo que você vai desenvolver. Então, vamos pensar. A gente vai pensar na distribuição do tempo, tanto de uma aula localizada tradicional, que em geral dura 1 hora, pode ser 45 minutos, 50, né? Vamos chamar de longa duração? Aí as aulas de localizada que são de média duração, que estão ali em torno, na casa dos 30 minutos, e as aulas de curta duração, 15 minutos, 20 minutos, que são essas aulas mais express. Eu não sei onde você trabalha, mas provavelmente você já está observando isso. Se você não está, comece a observar um pouquinho mais. Algumas academias pegaram a sala de musculação, que tinha muitos equipamentos, e diminuíram a quantidade de equipamentos, porque ali se trabalha 1 por 1, né? E abriu um espaço maior na sala, onde tinha aquele espaço já mesmo para as pessoas deitarem e fazerem os abdominais. Essas pessoas estão abrindo, essas academias estão abrindo esse espaço, ampliando, como se fosse uma grande sala de ginástica sem paredes, né? Ela está no mesmo ambiente da musculação. E ali se faz muitas coisas, vários tipos de treinamento, HIIT, treinamento funcional, circuitos. E aí se trabalha com pequenos grupos, né? Pequenos depende do espaço que você tem, 6 pessoas, 10, 12, 15, 20, depende do espaço. Mas o que a gente está vendo é que agora está surgindo esse novo espaço para trabalhos em grupo dentro das academias. E essas aulas têm seu tempo de duração, né? 15 a 20 minutos quando é express, 30 minutos, ou em treino de HIIT aí, porque vai rolar o HIIT ali entre 10 a 12 minutos, você faz um aquecimento e faz um treino de HIIT ali. Então, é importante você sim observar como está a distribuição do tempo das aulas da sua academia, do espaço onde você trabalha, para você poder criar as estratégias de aproveitamento, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse aquecimento, mas eu vou primeiro falar dessa aula que tem maior tempo de duração, tá? Vamos pensar na aula que é longa duração, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora de tempo que você tem para destinar aos exercícios do treinamento de força coletivo, que seria a localizada, tá? Então, a primeira questão é distribuir ali aquecimento, parte principal e parte final. Todas as aulas são assim, todas elas, mesmo as de 15 minutos, as de 10. Então, vamos lá falar da de 1 hora de duração, ou a mais longa. Bom, no teu aquecimento, você tem lá o seu tempo. Então, vamos lembrar que nós moramos num país tropical, mas ele é um país que tem áreas que faz muito frio, tá? Quem mora no frio sabe disso, quem não mora no frio, imagina. Eu já tive a oportunidade de morar em São Paulo, eu tive a oportunidade de morar no Rio Grande do Sul e agora estou tendo a oportunidade de morar no Rio Grande do Norte. Então, vamos lá. O aquecimento tem uma relação de elevar a temperatura, e a temperatura ambiente tem influência sobre isso, né? Então, já passei aquecimentos aí onde a temperatura externa estava 0 grau, já aquecimentos onde a temperatura média lá fora está em torno de 22, e aquecimentos onde a temperatura média está em torno de 35. Então, isso vai influenciar se você está numa sala que tem ar-condicionado, se não tem. Então, tudo isso vai influenciar para você elevar a temperatura do seu aluno. Mas, em geral, o teu aquecimento vai ter que ter movimentos que aumentem a lubrificação das articulações, que aumente a mobilidade das articulações, porque você vai fazer no seu treinamento de força agachamentos, afundos, flexões. Então, as articulações têm que estar preparadas para carregar a carga, diferente de uma aula de dança que não teria esta carga, né?
Você vai precisar de movimentos globais, ou seja, movimentos onde você mexe o corpo todo, com o objetivo de trabalhar muitos músculos ao mesmo tempo para aquecer. E nesses exercícios globais, você não estará fazendo exercícios do treinamento resistido, movimentos do treinamento resistido. Você estará fazendo outros movimentos globais que não são exercícios de força para elevar a temperatura. Você pode colocar no seu aquecimento alongamentos estáticos ou dinâmicos e lembre-se que o seu aquecimento é sempre específico da modalidade, né? Então, você pode criar movimentos similares ao que você vai fazer na aula, porém de muito menor intensidade. Então, você vai criar essa sequência de movimentos que vai caber no tempo que você tem diante da temperatura que você está para elevar e preparar, a levar a temperatura do seu aluno e preparar o corpo do seu aluno para a parte principal. Então, o aquecimento é algo que precisa ser pensado por você aí, no momento que você está, na cidade que você mora, na hora do dia. Se você dá uma aula às 6 horas da manhã, provavelmente as pessoas chegam na sua aula muito mais rígidas do que ao meio-dia, se elas fossem fazer, porque existe a rigidez noturna, né? Todo mundo fica mais rígido de manhã cedo por causa do tempo que ficou deitado, parado na cama, né? Então, se prepare. As turmas da manhã precisam de um excelente aquecimento que eleve bem a temperatura, que lubrifique as articulações, que aumente a mobilidade, tá? Então, pense nisso para as suas aulas aí de localizada. E aí, isso está distribuído dentro do tempo de 1 hora. Ah, quanto tempo dura, Mônica? Pode ser 5 minutos, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 10, pode ser 15, tá? Depende. Mas se você demorou de 10 a 15 minutos para aquecer, só te sobrou 45 minutos. Vai ter uma parte ali que vai ser o final da aula, então vai te sobrar um tempo menor. Tudo isso tem que estar contabilizado para que você possa criar uma aula que tenha o maior aproveitamento. Então, vamos lá, vamos para a distribuição do tempo da sua aula de localizada, pensando que é uma aula de 1 hora, tá? Então, na parte principal, que é a parte onde você vai fazer os exercícios de força, é importante você não gastar tempo com o desnecessário. Mônica, o que é isso? Não gastar tempo com o desnecessário significa, por exemplo, não gaste tempo explicando o seu exercício para o seu aluno com a música alta, porque ele não vai entender nada e você vai ter que fazer isso de novo, eles vão errar muito e você vai ter que corrigir muito. Não gaste tempo ensinando somente um aluno enquanto toda a aula fica olhando, porque você está perdendo tempo com isso. Você tem que criar uma estratégia de ensino que ensine mais rapidamente para que você não perca esse tempo. Não gaste tempo, por exemplo, fazendo muitas e muitas e muitas repetições de um mesmo exercício, porque provavelmente, se isso acontecer, você vai gastar o tempo e o seu aluno vai estar fazendo numa carga tão inferior que para ele aguentar esse número alto de repetições, que talvez você nem consiga levar o resultado para o seu aluno. Então, pense bem o que é que você está fazendo, como você está equalizando a questão das repetições, como que você explica a sua aula para o seu aluno, como é que você aproveita o tempo da aula para que ele treine mais, tá? Que mais na parte principal é muito importante? Antecipar tudo. Por exemplo, antecipe os materiais que você vai usar. Antecipe as posições que os alunos vão ficar. Antecipe as músicas que você vai colocar. Antecipe todas as dicas didáticas que você vai dar antes de cada sequência de exercícios que eles forem fazer. Antecipe tudo, porque se você não antecipar, vai gastar tempo com o aluno pegando o equipamento e não sabe direito qual que é, com o aluno se posicionando na sala de um jeito que você precisa mudar ele, vem mais para cá, vai mais para lá, vira para cá, vira para lá. Se você não tiver uma estratégia didática para ensinar os seus exercícios, você vai ficar falando do exercício, metade não vai prestar atenção, a música pode estar muito alta, isso pode atrapalhar, aí você tem que parar tudo para corrigir, ou então você fala, ninguém te escutou direito, aí acontece o exercício, você fica que nem louco na sala, tentando corrigir todo mundo, aí acabou as repetições já, metade da turma para, porque já fez o exercício e fica te olhando, enquanto você está lá corrigindo outra coisa. Se você antecipar tudo, nada disso vai acontecer e você não perde o tempo na aula, tá? Na parte principal, você precisa distribuir o seguinte: qual é o tempo de ensinar, qual é o tempo de praticar e um tempo extra que você vai guardar na manga para eventuais situações, tá? Então, por exemplo,
antes do aluno fazer aquela combinação de exercícios que você vai fazer, vamos dar um exemplo aqui de um abdominal. Você vai lá fazer uma sequência de abdominais, e a sequência de abdominais tem uma modificação de, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui de velocidade. Então, você vai fazer um abdominal que sobe e desce, está lá deitado no chão de costas. Depois, no seu abdominal, vai ter uma outra modificação. Você vai fazer uma insistência de 3 curtinhos, 1, 2, 3, descansa no 4, 1, 2, 3, descansa no 4. Depois vai ter uma isometria, supondo que essa vai ser a sua variação. É importante que você pare tudo para ensinar antes isso. Olha, vai acontecer isto. Você prepara o aluno para o que vai acontecer. Porque aí, quando ele entra na execução, ele já vai entrar sabendo por onde ele vai. Ele pode até se equivocar, é onde você vai estar ali para corrigir, mas ele já sabe o que vai acontecer. Ele não fica te olhando toda hora, virando a cabeça de lado para ver o que é que vai acontecer, porque ele já sabe. Esse é o tempo de ensinar, né? Aí tem o tempo de praticar, que é o tempo que você vai gastar para ele fazer o movimento na velocidade musical que você tem. Bom, essa é a parte onde as coisas acontecem, onde ele está se exercitando, né? E você tem sempre que ter na tua manga aí um tempinho extra, que pode ser que algum aluno tenha alguma coisa ali na aula, professor, estou me incomodando aqui, estou sentindo o pescoço ali. E aí você vai dar uma ajuda, né? E vai gastar esse tempinho extra com um ou outro aluno. E, então, se você tem esse tempo bem distribuído na sua mente, em relação a essa 1 hora que você tem aí dessa aula tradicional de localizada, as coisas vão fluir melhor para você. Na parte principal, a gente ainda tem que pensar no número de músculos que eu vou trabalhar na aula, né? Eu tenho 1 hora de aula, meus alunos vêm quantas vezes por semana? 2, 3, todo dia? Isso também vai influenciar. Mas na hora da aula, você precisa saber ali quais são os músculos que você vai trabalhar, o número de músculos que você vai trabalhar. E aí você tem os exercícios que você vai escolher. Uma das maneiras de aproveitar bem o tempo é utilizar exercícios multiarticulares. Porque com exercícios multiarticulares, você trabalha, sim, a musculatura principal. Vamos pensar numa flexão de braços, flexão de cotovelo, tá? Apoio de frente. Quando você faz uma flexão, o seu maior objetivo, uma flexão aberta, é estimular a musculatura do peitoral. Mas por ser multiarticular, você vai trabalhar os seus ombros, você vai trabalhar o seu tríceps, né? Você vai estar na posição da prancha, então tem abdominais trabalhando ali na posição do core. Então, tem tantas outras coisas que estão envolvidas aí numa flexão de cotovelos, uma flexão de braços. Ele é um exercício multiarticular, um exercício que trabalha multimúsculos. Então, quando você usa exercícios multiarticulares, você tem um aproveitamento melhor do tempo. Então, essa é uma opção para você usar na sua aula, para não gastar tanto tempo fazendo coisas que talvez não sejam tão aproveitáveis, tá? Além disso, lá na parte principal, você também pode se aprofundar um pouquinho mais em usar métodos e sistemas de treinamento, que são os alternado para o segmento corporal ou localizado para o segmento corporal. E quando você começa a usar os métodos que são subtipos desses que eu acabei de falar, você aproveita melhor a aula quando você usa um método agonista-antagonista, uma pré-exaustão. Então, você aproveita melhor o tempo, chega na fadiga muscular, que é o que você quer numa aula de treinamento de força, sem deixar o seu aluno tanto tempo fazendo tantas repetições para tentar fadigar pela repetição. Você troca, né, a fadiga muscular que viria por causa do número exagerado de repetições por um bom sistema de treinamento, e isso é uma maneira de você manipular as variáveis, tá? Cuidado com a escolha de muitos exercícios unilaterais na mesma aula. Não tem nenhum problema, eles são ótimos, são super bem-vindos. Só tenha em conta que, se é um exercício unilateral, você vai ter que fazer primeiro um lado, depois fazer o outro. Isso vai usar um tempo da sua aula, tá? Então, diante do tempo que você tem, você precisa avaliar se realmente um exercício unilateral vai caber naquele tempo que você tem disponível para o teu treinamento resistido. E na parte final dessa aula, qual é o teu objetivo numa aula de localizado? É restabelecer todo o corpo daquele aluno, relaxar um pouco o corpo daquele aluno, fazer ele conseguir levantar e sair andando da sua sala bem como ele chegou no começo. Obviamente, ele vai estar muito mais desgastado, ele vai estar cansado, ele vai estar
recebendo toda a carga do treino que ele acabou de ter, mas ele tem que conseguir sair dali bem. Numa aula de localizada, o seu grande objetivo não é fazer um alongamento para aumentar a flexibilidade do seu aluno, você não tem tempo para isso e nem este é o momento para isso. Mas você pode fazer aqueles alongamentos com a função do relaxar, restabelecer, fazer o seu aluno sair da sua aula bem, tá? Então, esse seria aí um bom pensamento para você, diante da distribuição do tempo, que estratégias você utiliza para ter o melhor rendimento na sua aula de localizada. A gente falou da aula de 1 hora, né? Nos próximos vídeos, a gente vai continuar falando aqui da distribuição do tempo e de algumas outras coisas que são importantes para você ter uma boa aplicação na sua aula de local, mas principalmente um bom aproveitamento. E nós estamos recebendo as aplicações para o WEL. O WEL é o Workshop Online Especialista em Localizada, que é um grupo de acompanhamento comigo que participa não só de uma plataforma de estudos sobre ginástica localizada, digital, online, mas também recebe o meu acompanhamento ao vivo nas lives, com uma avaliação e um feedback das suas aulas de ginástica localizada. Então, se você quiser participar do WEL, faz a sua aplicação. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Essa é a última semana para as aplicações, porque a gente vai começar esse ano ainda, tá? A gente vai começar agora em novembro. Então, aí, antes do final do ano acabar, a gente já vai ter feito o nosso grupo de acompanhamento especialista em localizada. Então, até lá, beijinho, fica bem.